Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio tem o patrocínio de Mãe Body Care. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. O episódio de hoje é patrocinado pela marca Mãe Body Care, que é uma marca portuguesa de cosmética natural que vem em packs maravilhosos que nem de propósito são uma excelente oferta para o Dia da Mãe. Esta marca é especializada em sólidos, quer shampoos, quer sabonetes, mas tudo de origem natural. Estes aromas são assim muito diferentes, muito bons e se quiserem aproveitar no site a compra 10% de desconto com o meu código Rita Cachaço, tenho a certeza que vocês vão ficar fãs. Eu estou. Então, estou aqui muito feliz também hoje porque a minha convidada é muito inspiradora. Ela vem-nos falar de um tema muito importante, que é o tema da imagem, e vem-nos contar a sua história de reatravessar. Dou as boas-vindas à querida Daniela Gandra. Olá! Obrigada, meu amor. É tão bom ter-te aqui. A sério, mesmo feliz por te ter aqui. Pela tua presença encantadora. És assim uma pessoa super agradável e bonita. E estás linda. Estás linda agora, chegada de férias. Também pelo tema que trazes. E tu também tens alguma ligação a este podcast. Aquele genérico de entrada maravilhoso que eu tenho nesta temporada. Já estava lá a minha energia a começar. Já está. Portanto, foste tu que fizeste assim o nosso genérico aqui da temporada 3, que está mesmo bonito. Então também estás assim. Estás em casa, seja bem-vinda. Obrigada. Que honra, é assim um culminar do ciclo. Pois é verdade, fizemos aquelas fotos, aquele vídeo e agora estás aqui assim, ao celebrar. Celebrar a primavera também. Também a primavera, exatamente, estamos aqui neste dia assim de... O solzinho, com sol, já tudo a brotar. Bem, se calhar quando o episódio for para o ar é abril, Águas Mil, está a chover. Não. Mas é para nutrir esse sol. Exatamente, é para lembrar que ele volta. Sim, sempre. Olha, meu amor, muita coisa para falar aqui contigo. Vamos contar assim um bocadinho aqui aos nossos ouvintes a tua história, que eu acho que é bem interessante e que tem um tema que para os tempos em que nós vivemos também é muito importante trazer. Tu sempre foste assim uma pessoa muito criativa. És uma carneirinha. Sim. És uma carneirinha, não é? Uma carneirinha de signo, para quem não percebe aqui a minha linguagem astrológica. Muito criativa, provavelmente cheia de energia. E a fotografia surge-te assim cedo, não é? Na tua vida, tu gostavas de pintar, de cantar, dançar, de certeza, assim multitalentosa, mas a fotografia surge-te cedo, não é? Começas a fotografar muito cedo. Eu senti que foi uma forma de unir todas essas artes numa só, porque eu tinha um irmão mais velho e ele inspirou-me sempre muito a explorar, a estar na natureza, fazer as brincadeiras de rapazes, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade sempre muito grande de me expressar e muitas vezes não tinha a companhia dele, então para mim a fotografia era uma forma de eu criar os meus mundos e interpretar personagens, criar cenários, sabes? Que me fazia perder completamente no tempo. Eu ficava horas assim imersa à volta de um telefone, não é? Porque foi assim a minha primeira ferramenta, aquela que eu acedi mais prática. Para fotografar. Sim. Vê-se mesmo que és de outra geração, que no meu tempo isso nem nos passava por a cabeça ter um telefone para fotografar. Sim, imagino. E já na altura a resolução daqueles telefones era péssima, imagino. Péssima, Sim. assim. Super muito básica. Pequenina, muitos poucos pixels. Mas eu vi ali uma forma também de eternizar aquele momento. Eu sempre me fascinei muito com essa possibilidade porque parece que é um poder mágico, porque nós naturalmente não temos essa capacidade de registar um momento, fantasiámo-lo na nossa cabeça, mas guardar a preciosidade exatamente como aconteceu, ou aquele segundo, como estávamos vestidos, qual era a disposição na mesa, sabes? Certo. O que é que fazia parte do jantar, assim, falando de memórias de infância, tudo isso é ali um momento cristalizado que depois nós podemos revisitar e mostrar mais tempo e também compreender melhor a nossa história, não é? Claro. Por todo o arquivo que existe e depois também da nossa família. Sim, maravilhoso, é mesmo maravilhoso.
E depois, tu muito ligada também a esta área, não é, da estética em geral e da fotografia, em 2010 crias um blog e aqui começa a Uhum. tua história, não é? Sim. Então desenrola-nos esta história. Olha, não te agradeci também por estar aqui, que sinto mesmo muito honrada por também Oh, ter esta oportunidade de contar um bocadinho mais sobre mim, porque nos últimos anos tenho estado mais caladinha do outro sim, lado da da câmara. câmara, sim. Eu também ainda vou chegar lá, mas de facto eu costumo dizer que sou meia filha da internet, porque ela é assim a grande responsável pela minha evolução. Eu nasci nos anos 90 e gradualmente fui começando a aceder ao YouTube, Uhum. aos fotologs, ao i5 e tudo isso para mim eram assim formas criativas de eu me descobrir e aprender coisas novas que não eram facilmente acedidas, pelo menos nesta escala global que é Exato. a internet. Então foi assim uma necessidade muito natural de eu começar a querer partilhar aquilo que eu fotografava, já o fazia e também consumia, ou seja, lia muitos blogs e havia essa comunidade Uhum. digital de outras pré-adolescentes, porque na altura eu tinha, sei lá, 13, 14 anos e Sim, estes eram assim os nossos primeiros contactos com a internet exato. mesmo, não tanto como ela é hoje, mas já de uma forma mais sólida e mais da comunidade, isso já Sim. era super importante para mim ter ali aquele acesso ao mundo. Então foi assim, partilhando fotografias inicialmente do meu dia a dia, mas depois também começou a ser mais sobre o que eu vestia. Via também Ok. que as pessoas que me acompanhavam respondiam, eu também, lá está, lia os blogs delas e não existia bem uma hierarquia de quem é que era mais lido, isso só aconteceu assim uns anos mais tarde, porque ali era mesmo uma comunidade em que cada uma ia ler o seu diário. Sim. E E eu acho partilhava as isso, suas coisas, isso. isso era muito precioso, porque eu sinto que era como se eu fosse ao blog da Rita e eu saber sobre ti, não é como Uhum. se agora no Instagram que de repente nós estamos tipo a processar informação de toda a gente, dos médicos, dos terapeutas, dos jogadores de Uhum. futebol, tudo numa só plataforma. Claro, tu lias aos que querias exatamente ler sobre aquilo que querias, era mais Sim. segmentado. Isso houve de facto uma altura assim em que isso explodiu bastante. Portanto, em Uhum. 2010 tu crias este blog Uhum. e falas começas a falar de ti, das tuas fotografias, do que tu gostavas de Uhum. fotografar e Uhum. também começaste a pôr mais coisas ligadas à roupa e à moda, Uhum. foi isso? Sim, comecei a partilhar os meus looks diários e Uhum. onde é que eu comprava aquelas peças e também isto foi sendo acompanhado pelo meu gosto pela moda, pela beleza, porque sempre fez parte de mim. A minha mãe dizia que eu não sabia brincar às bonecas, eu só lhes mudava de roupa. Que Elas estavam giro. sempre nuas, porque a minha diversão era mesmo inventar Sim. conjuntos, trocar-lhes, sabes? Isso era o que me fascinava. Uau. Então também fui começando a partilhar aquilo que eu vestia diariamente e isto, pronto, estava a acontecer à medida também que lá fora estava a haver este boom dos blogs, dos lookbooks, Uhum. de cada pessoa, lá está, partilhar aquilo que ela vestia, não é? Não a celebridade ou a Sim. supermodelo. Foi esta primeira exposição também a nós como humanos, mas como uma referência também, não é? Sim. Tipo, a minha vizinha pode ser o meu maior ícone de estilo de moda, né? Exato, exatamente, exatamente. Não tem que ser uma celebridade. E pronto, isto foi assim crescendo gradualmente, foi dada também muita importância em termos de marcas, marcas que me começaram a contactar Uhum. para eu fazer esta publicidade, então eu comecei a receber roupa gratuita e os meus Uhum. pais achavam aquilo extraordinário, como é que aquilo acontecia, mas em troca de eu promover aquele acessório, aquela peça que hoje em dia é uma coisa super comum já. Sim, mas isto na altura ainda era um bocadinho o início disso Sim, tudo, não isto é? foi há, sei lá, 10 anos atrás, mais Uhum, até, porque uhum, isto começou em 2010 e assim a atenção começou-se cá em 2011, 2012, já uhum. escrevi há algum tempo e sempre foi assim uma grande parte de mim, a escrita, ou seja, juntar sempre estas duas coisas, que era a escrita e a fotografia, era tipo um Uhum, diário gráfico, mas também literário do meu dia. exato. E pronto, E fui isso mudou um trabalhando. bocadinho, não é? Muda um bocadinho quando começam a entrar essas marcas que aí Uhum, começam um bocadinho quase que a profissionalizar um bocadinho o teu blog, que era um blog de exato. partilha, começas a receber roupa e a fazer publicidade Uhum, e depois dá-se um bocado a expansão deste mundo dos blogs, não é? Isto acaba, uhum, e isto aqui, que era uma coisa que tu começaste por brincar, de repente uhum, tornou-se assim um negócio sério. uhum. Tornou-se o teu negócio, não é? Sim, Tornou-se a tua sim, área. eu comecei mesmo a ganhar dinheiro graças a isso e também começaram a haver eventos, ou seja, comecei Uhum. a conhecer também outras bloggers pessoalmente,
havia lançamentos de marcas, de roupa ou desfiles, então eu era Assim? convidada para estar lá presente e também isso fazia parte da minha pesquisa, não é? Porque houve este desfile ou esta novidade, então eu também partilhava isso com a comunidade e foi sempre Uhum. crescendo gradualmente a um ponto que lá está, fazia mesmo uma grande parte da minha vida, das minhas relações também. Claro. E começaste, se calhar, também a ganhar algum dinheiro cedo, não é? E começou-se tudo assim a montar assim de uma forma interessante para Uhum, teres um negócio bom. Depois até chegaste, comentaste aqui comigo que chegaste a ganhar até, portanto, começaste a ter mais exposição, não é? Começaste uhum, mesmo a ficar, vamos dizer assim, conhecida nessa área uhum. da blogosfera, não sei se era assim que se Sim, chamava, era não é? Era a exatamente. blogosfera. E ganhaste um prémio da Portugal Fashion Top Sim, Blogger. Bem, isso isso. deve ter sido assim, com essa idade, ficaste assim Aham. super contente. Muito, porque aquilo era o meu mundo, eu estava sempre presente nesses desfiles, era a minha realidade. Eu só consumia também vídeos e blogs desse assunto. Na altura eu estava a pensar em estudar jornalismo e queria mesmo até trabalhar para a Vogue, para uma revista de Era? moda, sabes? Então foi uma experiência mesmo muito impactante nessa fase da minha carreira, porque eu estava ali imergida onde eu queria estar, sem dúvida. Uhum. E eu ganhei esse prémio, como reconhecimento do Portugal Fashion e o prémio foi ir à Paris Fashion Week, acompanhar o Luís Buxinho, um designer português e pronto, estar lá nessa atmosfera que é câmaras, 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 imagem, imagem, imagem. Sim, E imagino. isso gradualmente também criava ali uma série de conflitos internos, porque eu era a minha imagem, era também as minhas palavras, mas era uma fase em que tudo se envolvia muito com aquilo que tu vestias, com as marcas e com os números, ou seja, quanto mais eras lida, mais gostos tinhas, mais Uhum. partilhas, não é? Esse reconhecimento também começou a ser medido em números e Uhum. não na qualidade de que aquilo Do que tu partilhavas. partilhavas. Sim, E isso teve um impacto em ti. sim. Um impacto profundo, porque foi numa fase da minha vida em que eu ainda me estava a formar como mulher, nessa exposição que já é tremenda nos dias de hoje, ainda mais quando tu ainda não tens essa consciência formada sobre ti. E obviamente começou a gerar também muitas inseguranças, porque é tudo com base nesses fatores numéricos, não é? Em que tu consideras que aquilo é o teu valor. Então eu comecei-me a comparar também com outras bloggers, outras colegas, querendo sempre ser mais, porque eu atribuí aquele número ou aquele prémio ou aqueles comentários ao meu valor pessoal, então isso estava sempre dependente do externo e não de mim, ou então eu tinha que fazer mais, tinha que ser mais inovadora, publicar com mais frequência, eu era extremamente perfeccionista em tudo que aquilo que publicava, então eu tinha que passar uma imagem perfeita, num horário perfeitamente estudado, com um feed muito bem harmonioso em termos Aham. de paleta de cores, ou seja, é uma coisa que hoje as pessoas até já têm essas concepções, não é? Uhum. Elas já sabem o que é que isso é e que muitas vezes é importante, não é? Para atrair o público, Uhum. etc. Só que ali naquela fase ainda isto era muito pouco falado. Hum. Não existia uma experiência prévia também de como é que isto poderia ter um impacto, na minha autoestima, Uhum. porque eu estava a depositar tudo no externo e nessa validação que eu procurava e para mim quanto mais perfeita eu fosse, então mais amor eu teria, não é? No fundo tudo Claro. aquilo que nós procuramos é amor e aquela E tornou-se. aceitação e reconhecimento, Aham, claro, claro. E no fundo tu dizes, mais perfeita tu fosse em relação não só ao teu trabalho, a como ele estava exposto, mas também à tua imagem física, uhum, àquilo que tu vestias, não é? sim. Portanto, tudo também muito ligado à capa, vamos assim Sim, dizer. é essa máscara que tu expões para fora, que nós hoje já temos mais ou menos essa consciência, mas de uma Hum. vida perfeita, em que tu estás presente no momento certo, com a roupa certa, com o cabelo no sítio. Então, isso fez-me também ter sempre um grande confronto com a minha imagem. Ou seja, se calhar a maioria das pessoas não está habituada a ver-se em fotografias, mas eu vivi o extremo oposto, porque comecei a fazer autorretrato, a fazer estas brincadeiras fotográficas desde os 12 anos,
Então eu estava muito habituada a ver-me Estavas e a muito à vontade conhecer com a tua imagem. muito à vontade, mas também muito consciente, porque quanto mais tu te observas ali a fundo e depois também és parte da pós-produção desse conteúdo, não é? Porque era eu que editava as minhas fotografias, era eu que editava os meus vídeos e, por exemplo, eu estava a organizar o vídeo e dizia, fogo, aqui enganei-me. Aqui estou a atropelar-me no discurso, aqui estou com mais sotaque, estou com isto, sabes? Então, tipo, eu tinha esta análise também na parte de edição que aumentava ainda mais esses meus pensamentos tóxicos. Claro. E na altura eu também tinha grande facilidade de manipular programas de edição, não é? Como o Photoshop, que eu comecei a utilizar super cedinho. Então, aquilo que aconteceu foi que eu, se não gostava de alguma coisa em mim, eu poderia simplesmente mudá-la numa fotografia. Estamos a falar, fisicamente. Não é? Qualquer coisa podes, não é? Sim, mudar. porque eu sei fazer perfeitamente correção de pele ou utilizar uma ferramenta que diminui ou que aumenta, então eu podia aumentar os meus lábios e o meu rabo e mudar certas coisas ligeiramente de sítios, fazer com que os meus olhos ficassem mais assim, ou mais verdes, ou mais escuros. Então, tudo isto, enfim, criou a receita para esse caos interno de eu, no fundo, estar a esconder-me de mim mesma, porque para fora ninguém imaginava que eu poderia estar a alterar as minhas imagens. Mas o pior de tudo, isso é connosco. É nós observarmos depois o nosso reflexo e vermos ali uma distopia em relação àquilo que nós criamos e àquilo que nós vemos. Então existe quase aquilo que eu quero ser e não sou, e depois o que eu sou realmente e que não amo e não me aceito. Uau, é quase como se fosse dois, não é? No fundo é como se fosse dois, e se calhar acontece a muita gente desse meio, não é? Meio da moda, não é? Meio mais ligado a áreas mais dependentes da imagem, não é? Que na verdade a pessoa nunca é una consigo, não é? Porque uma coisa é o que tu tens que aparecer e como tu tens que aparecer, e outra coisa é o que tu és em casa e quando acordas e, não é? És real. És real, não é? E isso aí imagino que para essa fase de vida em que estavas deve ter sido bem impactante, porque é o que tu estavas a dizer há bocadinho, não é? São idades, e estou aqui a usar o teu caso, e é o caso de muita gente. Por isso é que eu acho que é muito interessante ter trazido aqui este tema, Daniela. Obrigada por teres vindo falar dele, porque acho que isso agora está levado assim a um expoente gigante, com esta história das redes sociais e dos próprios filtros das redes sociais, não é? Já nem é preciso o Photoshop que tu estavas a falar. Hoje em dia qualquer um de nós, com conhecimentos básicos, não é? Tira as rugas, põe pestanas, tudo isso. Portanto, eu acho que está assim hoje em dia levado assim a um extremo que não tenho assim investigado muito, não sei muito, mas imagino que tem um impacto muito grande nas meninas e nas mulheres que estão a começar a ser mulheres, não é? Em fases de vida que são por si só já instáveis, inseguras, e tu estás a crescer e estás o que é que tu achas disto? Como é que nós estamos assim, como é que tu chegas à idade adulta? Tu nem sabes bem quem és, não é? Quais são as tuas bases, Sim. não é? Eu acho que nós ainda não temos distância o suficiente para avaliar aquilo que está a acontecer, porque estamos na realidade. Mas eu sinto que não há de durar muito tempo para compreendermos o impacto que esta exposição que todos nós temos atualmente está a ter na nossa autoestima, nas nossas relações e, claro, na relação connosco próprios. Porque ainda não existe essa separação para alguém nos avisar. Isto pode acontecer. Tem cuidado, porque neste momento tens no teu bolso uma arma. Ninguém tinha acesso a ferramentas como o Photoshop e hoje em dia, todos os dias, nós temos acesso à nossa selfie que mostra uma coisa que muitas vezes não é a realidade, porque a luz, a lente, a perspectiva, tudo isso altera completamente aquilo que nós vemos, Os filtros gratuitos disponíveis, não é? Sim, mas só se tu vires sem filtro, tu podes dizer, epá, estou com umas olheiras ou estou com um ar acabado, mas na verdade aquilo é só uma questão de iluminação, sabes? Sim. E se calhar se tu olhares assim mais para cima, o teu rosto já fica diferente, e é isso também que eu tento passar às minhas clientes, às mulheres da minha vida, no meu curso de autorretrato solar, que é: isto é só mais uma forma de nós sermos vistas e também mais uma forma de nós vermos o outro. Porque existem infinitas formas de nós sermos vistas e aquilo é só mais uma perspectiva. Claro. Eu lembro que uma vez um amigo tirou-me assim uma fotografia e foi assim deste meu lado da cara. E é até interessante porque esta câmara também apanha mais este meu lado, que é o lado que normalmente eu não registro.
porque considero que este é o meu lado mais favorecedor, que eu sim. gosto do sinal e tal. Uhum. E esse meu amigo tirou-me essa foto e disse, tipo, olha que linda. E eu, ai, estou horrível. E quantas de nós já fez isto? Claro, Apaga essa foto ou tira outra, porque eu estou no meu mau lado, ou estou assim, ou estou assado. E eu percebi que naquele momento, tipo, estraguei a preciosidade do que aquele registro era para ele, porque foi um momento especial que ele queria eternizar e eu, com as minhas inseguranças, bloqueei que aquela memória existisse. Não, a forma como eu quero ser relembrada é assim, Pois, não é estou a assim. perceber. Ou Sim. seja, isto é um trabalho muito mais profundo sobre o que é que nós queremos apresentar ao mundo e o que é que nós estamos também a esconder de nós próprios, não é? Porque é que nós escolhemos ser vistas desta forma e porque é que eu não posso ser inteira e simplesmente aceitar que eu posso ser vista daquela forma, eu posso ser mal vista, porque na verdade nós não controlamos nada. Só que as redes sociais, com esta seleção do que nós publicamos, também parece que temos uma espécie de controle sobre a imagem que nós podemos passar para o mundo e dizer que eu sou muito calma Claro. e que não sei o quê, não sei o quê, Sim. e depois, tipo, isso não corresponde à realidade. Só que depois, como são pessoas normais, e muitas vezes os nossos colegas de trabalho ou as nossas amigas da escola, eu acho que fica mais complexo para nós processarmos isso, porque até então os nossos modelos de referência eram pessoas super distantes, nós nunca iríamos conhecer. Exatamente, Era exatamente. tipo a Gisele Bündchen, estás a ver? Sim, Eram claro. as modelos e as celebridades que são quase deusas imaculadas. Só que agora nós estamos-nos a comparar a uma escala muito mais próxima e injusta, porque aquilo que nós estamos a comparar de nós próprios é sempre o pior de nós com o melhor da outra Dos outros, pessoa. é verdade. E esquecemos também que ali existe toda uma outra seleção feita que nós nem imaginamos o processo Pois, da claro. outra pessoa para chegar àquele Pois, post. claro. Uau, é mesmo, querida. E como é que isto na tua vida, portanto, como é que isto começou como é que tu começaste a pensar nestes assuntos? Porque tu estavas numa fase muito, muito boa, não é? Com imensos Uhum. convites, com imenso sucesso. O que aconteceu para tu começares a pensar de uma forma um bocadinho diferente? Uhum. Às vezes também me questiono quando é que foi o clique. Acho que Exato, foram várias situações que foram acontecendo em que eu sentia que nunca era suficiente. Eu comecei a questionar-me muito. Eu sempre fui muito introspectiva desde criança, então queria saber o porquê das coisas acontecerem desta forma. E quando eu comecei a perceber-me da repetição de certas fórmulas, de certas bloggers ou youtubers seguirem sempre uma tendência e falarem sempre da mesma forma, porque esta é a receita para o sucesso, Uhum. isso mexia muito com a minha autenticidade, porque eu não era aquilo, eu não sabia como ser aquilo, ainda não sabia como ser eu própria, então não me parecia certo eu estar a ser mais uma receita. E isto coincidiu com uma fase em que comecei a ler sobre meditação. Acredito que é o Deus algoritmo, sabes, da Deus internet. algoritmo. Começou-me a recomendar vídeos, eu fui seguindo esta pessoa, lendo aquilo, e aquilo começou a conectar alguns pontos no que toca à minha autoestima, porque já era algo que eu ia tocando, assim, nos meus posts do blog, e nessa altura também eu descobri como é que funcionava também um pouco da indústria da moda, não é? Aquilo pouco que sabemos. Uhum. E eu sentia que era incoerente eu viver e transmitir uma imagem de contos de fadas no meu blog, quando depois as roupas que eu usava eram de escravatura autêntica, que ainda Sim. acontece nos dias de hoje, dessas indústrias que abusam e abusam dos produtores, das mulheres, de longas horas de trabalho. Sim. Então, tipo, eu sentia que era Normalmente em tipo. países muito subdesenvolvidos até, não é? Uhum. Como a Índia, a China, Exatamente, Bangladesh. sim. E muitas dessas roupas que eu recebia eram de marcas tipo como a Shein, que agora é uma marca gigante, e que aquelas peças de roupa custam tipo 10 euros. Qual é que é o lucro daquilo, sabes? Para estar a ser vendido tão barato, isso começou a interrogar-me e ao mesmo tempo isto tudo começou-se a conectar também com os princípios de sustentabilidade, de minimalismo, e eu via o meu roupeiro a ficar cada vez mais enchido Cheio de todas as roupa. semanas
e eu depois tipo não usava. E será que isto me preenche realmente? Então o minimalismo foi assim um ideal crucial para eu começar a perceber o que é que eu queria na minha vida, o que é que pertencia e o que é que eu sentia que só bloqueava ali espaço e nos dava essa falsa sensação de preenchimento, mas na realidade Sim. não era nada. Foram várias coisinhas que te foram aparecendo, não é? Assim, várias coisas que te foram abrindo. Sim, depois do minimalismo, o vegetarianismo, então esta empatia com todos os seres, inclusive os animais, não é? Mas tudo isto foi-se conectando, levando-me para abrir mais a minha consciência, contactar com estas primeiras experiências mais do coletivo, Sim. ser vulnerável, porque de repente eu também já não me encaixava onde estava, na minha... Naquele meio da moda. Sim, nem com esses eventos em que houve um jantar especial, era tipo a apresentação de um restaurante qualquer e de repente tipo os pratos chegaram e estávamos assim, tipo, sabe, pá, umas 15 à mesa e o prato chegou e estava toda a gente tipo calada a filmar. E eu naquele momento fiquei tipo assim, o que é isto? Exato. Ninguém está a viver, só estão a mostrar que estão a viver. Exato. E que são muitas amigas, umas das outras, estás a ver? Sim. E tipo, estamos super felizes aqui. Este sítio espetacular. Tipo, aqui e depois Sim. tipo, não se passa nada, tipo, corta, estás a ver? Sim. Sim. Show ali a personagem. E eu deixei mesmo de me identificar Sentiste com que isso aí era esse muito meio. vazio, não é? Sim, e mesmo com, lá está, as amigas de infância, também já não era tipo um grupo que me acompanhasse nesse sentido, então foi também uma altura muito solitária, porque eu sentia-me numa espargata, quase entre dois mundos, um que já fazia parte da minha vida e que eu demorei muito tempo a conquistar, e outro que eu sentia que era mais alinhado com Sim. para onde eu queria Sim. caminhar. Claro, porque não deve ter sido fácil, porque na verdade tu realmente conquistaste algo bastante grande, não é? Que te dava muito, não é? Portanto, no fundo era uma conquista e na verdade era aquilo que tu conhecias. Exato. Era o que te era conhecido. Então também imagino que não tenha sido fácil e ainda por cima mais assim, mais nova, não é? Sem ainda essas bases, essa autoconfiança que uma pessoa depois já tem, não é? De largar isto em troco do quê, não é? Não. Completamente. Sim, mas foste então percebendo dessa. Eu até tinha aqui uma palavra que tu me disseste no áudio que trocámos, que é uma certa parte tóxica dessa vida assim, não é? Mais vazia e tóxica. Completamente. Eu sentia que não pertencia ali, que tinha que vestir uma máscara e também a imagem que eu tinha criado online era muito perfeita e ainda não havia tanta abertura, não é, sobre este lado real da internet, então mexeu mesmo muito com a minha autoestima porque eu tornei-me muito exigente comigo mesma e eu era má comigo mesmo, porque se eu dissesse tipo uma palavra fora do sítio enquanto eu estava a gravar o vídeo, eu ficava tipo ali frustrada e gravava aquilo, tipo, se fosse 30 vezes para sair uma frase absolutamente perfeita, estás a ver? Era Sim, tipo perfeito. um ideal, mas para comigo, porque ninguém me estava ali a apontar o dedo ou Sim. exigir aquilo, mas nós crescemos com estes modelos e queremos encaixar neles, porque aquilo que observamos esta é a forma como as pessoas obtêm este reconhecimento ou este amor, não é? Como nós idolatramos as famosas, as cantoras, vemos toda aquela vida aparentemente preenchida e perfeita e queremos corresponder àquele ideal que é sempre inalcançável, porque nós estamos sempre a querer mais e mais e mais, e aí entra essa consciencialização também de valorizar aquilo que nós temos e como essa busca, ela é infinita. Claro, essa exigência connosco ela pode ser infinita, não é? Quando entramos nesses meios, pode ser infinita. Nunca é suficiente, nunca está suficientemente bom, eu nunca estou suficientemente bem, não é? E quando se entra no campo até talvez mesmo da fisicalidade, não é? Do achar que, não é? Como é que está a minha pele, como é que está o meu corpo, não é? Temos muita pressão, não é? Sim. E estou a falar um bocadinho mais aqui no feminino, não querendo ser injusta aqui nisto. Mas esta pressão é diferente de homem para mulher, não é? Claro Os que homens sim. não têm. Eu não sei se. Não me parece que os homens usem muito os filtros do Instagram, não é? Eu acho que é uma coisa tudo mais. É uma pressão muito feminina. Completamente, porque nós ainda vivemos aprisionados a um novo tipo de controlo social patriarcal que agora é a imagem. Talvez nós há uns anos atrás lutássemos pela
liberdade do voto e igualdade dos nossos direitos, e isso ainda continua a ser uma luta muito ativa, mas eu sinto que atualmente esta é uma luta invisível que nós mulheres agora travamos contra nós próprias, Uau. entre mulheres, ou seja, sendo tu a minha concorrência e sendo eu a minha pior inimiga. E isto parece muito quase do teu poder, ou seja, parece que és tu que estás a escolher fazer isso contigo, mas na verdade isto é um controlo muito maior para nos manter aprisionadas a um ideal e a esta insatisfação connosco mesmas. Ficamos presas a modelos que não fomos nós que criamos. Claro. Não fomos mulheres. Claro. Não fomos nós mulheres. São tipo indústrias Claro. que nos mantêm aprisionadas para obterem lucro Era isso que disso. eu ia dizer-nos, no fundo, tem sempre, aliás, como tanta outra coisa nesta sociedade, um propósito consumista, Claro que não sim. é verdade? Porque nunca é suficiente o creme, não é? Enfim, a tinta, a maquilhagem, a roupa, não é? Então é um tema, é todo um tema. Sim, é todo um tema. sobre a juventude eterna Exato. e a imagem das mulheres continua a ser utilizada contra elas em todos os contextos. No trabalho, a nível pessoal, tu és muito mais julgada fisicamente do que um homem. Sim, Muito claro. mais, Muito não mais, é? não é? Muito mais, é Tipo, verdade. os heróis dos homens são muito com base naquilo que eles conquistam, não é? Naquilo que eles fazem no seu trabalho. Nas mulheres é muito mais as heroínas que nós crescemos a ver. Elas são sempre mulheres extremamente bonitas e que depois é muito mais sobre o que elas sentem, sabes? É tipo, é sempre uma donzela muito frágil que nós sentimos que temos que responder, e temos esse lado feminino e masculino naturalmente, mas nunca é sobre o que tu fazes, ou se é sobre o que tu fazes, muitas dessas mulheres são esquecidas, não é? Basta ler tipo artigos científicos, quem é que ganha os prémios Nobel. As mulheres ainda continuam com uma representação muito menor, pequena, muito menor, e sim. o reconhecimento das mulheres normalmente é muito aquilo que ela apresenta ser. E essa questão da elegância, não é? É muito facilmente julgável, não é? A elegância da mulher ou o comportamento da mulher. Agora existiram alguns casos assim recentemente sobre o comportamento de uma primeira-ministra, penso que foi da Finlândia, não é? Que estava a dançar com as amigas e foi logo uma coisa muito julgada porque ela estava bêbada ou estava com os copos, enquanto depois o primeiro-ministro britânico fazia figuras ridículas e era, pronto, ele é assim mesmo, não é? É assim mesmo. Então, assim, ainda há realmente uma diferenciação no que diz respeito ao comportamento e à figura que a pessoa deve fazer, a boa figura, não é? Boa figura para fora. E então é todo um tema, não é? Depois então quando se põe esta questão do envelhecimento, não é? Da pessoa deixar de ter a eterna bela juventude e o corpo usado pode usar todos os trapinhos, lhe caem bem, isso deixa de ser assim. Então sim, concordo contigo, acho que isso é assim todo um tema. Mas olha, então, foi muito giro aqui esta parte, eu gosto muito da história por isto, porque tu tens assim uma história em que usaste a tua história para fazer aquilo que fazes hoje, que é ajudar mulheres a gostarem de si, gostarem de olhar para si, gostarem de se ver e aceitarem-se com os seus corpos, com as suas faces, com aquilo que são no momento. É isto, não é? Completamente. Eu sinto que o nosso servir é a nossa própria cura. Então, eu tendo sido já fotógrafa desde que me lembro, a fotógrafa da família, a fotógrafa das amigas, isto foi crescendo de uma forma em que para mim aquela era também uma ferramenta de eu mostrar ao outro como eu o vejo, como eu encontro a beleza em si, e talvez ressignificar essa experiência que muitas vezes é bastante traumática, desde que nós nos lembramos do dia da fotografia na escola, temos que mudar uma roupa diferente. Temos que aquele dia que vais tirar a fotografia. Temos que estar muito direitinhos, não é? Tipo, lá está, existe logo esta exigência para tu estares ali a representar uma versão melhorada de ti, não uma versão natural, real, não é? Queres estar ali recordada da forma mais perfeita possível. E então isto foi sendo criado com as minhas amigas, não é? Eu era muito desafiada quando alguém me dizia eu não gosto de me ver em fotos, e eu, não, mas deixa-me
deixa-me ver-te. Porque eu sinto que muitas vezes é mesmo esta cedência que nós temos de fazer ao outro para nos permitirmos ser vistas, que é tão desafiante. Estás ali a entregar-te, porque o outro pode apanhar-te de um lado em que tu não estás à espera e deixa-te desconfortável. Então, deixa-me fotografar-te, deixa-me mostrar-te como eu te vejo. E muitas vezes as pessoas dizem: ai, a tua câmara faz milagres. Mas muitas vezes eu acho que nós só temos que ser olhados com esse carinho, com esse cuidado, essa atenção. E para mim isso foi sendo claro que a fotografia não era só este processo superficial, mas era um trabalho interno em que realmente tu tinhas ali um registro para olhar, contemplares e encontrares a beleza em ti, porque quando nós já temos essa distância de ver, por exemplo, fotografias de há 10 anos atrás, o teu ego já não está ali tão presente a avaliar. Ai, o meu cabelo aqui, ai, esta risca não fica bem, eu estava com umas olheiras, etc. Tu já não tens, só observas o que é que foi aquele momento, e isso é tipo um Claro, desapego. relativizas muito, não é? Uhum. Claro, mas quando olhas para aquela que tiraste ontem não é bem assim, não é? É um desapego que já aconteceu, não é? Tu já Yeah. te desprendeste daquela imagem e só vês a memória. Então, para mim, criar a Florescer foi mesmo este processo de cura para levar uma imagem, pode ser uma forma também de nós nos conhecermos, de nos celebrarmos, acima de tudo, estando aqui na Terra, tipo, nós existimos e Sim. eu ocupo espaço, eu sou matéria física e eu posso vestir o que eu quiser e essa ser uma continuidade da minha expressão, da minha voz, e eu posso cuidar de mim, gostar de me ver com o cabelo preso ou às vezes com o cabelo solto, e tudo isso é válido. Sim. Isto é quem eu sou. Eu vim ao mundo para me expressar e sinto que hoje em dia, fazendo tão parte do nosso dia a dia, ter ali um registro que pode ser livre, que pode ser suave, é altamente transformador, porque nós crescemos a observar isto de fora, do outro, a contemplar, e de repente podemos perceber que essa beleza também existe em Também nós existe, e que existe. temos também que ter esse olhar como espectadoras dessa beleza e não estarmos só presas na mente de isto devia estar assim Exatamente, claro, o tal perfeccionismo ou e do mais condicionamento até que temos mental. Então, o Florescer, que é o nome do teu projeto, não é? Florescer nasce e tu tornas-te, no fundo, essa fotógrafa que quer dar um bocadinho mais às mulheres que são fotografadas. É um projeto Uhum, de fotografar mulheres, não é? uhum, Onde assim, uma viagem, eu já fiz e recomendo muito o teu trabalho, porque acho muito bonito. Para já, eu acho que uma sessão fotográfica é uma experiência muito gira, acho que toda a uhum, gente deve pelo menos uma vez fazer, é mesmo interessante e acho que nos confronta imenso com imensas coisas nossas e acho que pode ser assim uma uhum. experiência de autoconhecimento bastante interessante. Mas gostei muito da que fiz contigo porque tu criaste todo um método diferente, toda uma intenção diferente, não é? Para fotografar mulheres, Sim, muitas delas que não estão à vontade para ser claro. fotografadas. Mulheres reais, acima de tudo, porque ninguém tem que performar algo que não é perante a câmara. Uhum. Só tens que ser tu. E para chegar a esse estado de confiança para com o outro, de liberdade para contigo, também é preciso aprofundar. Então, o que é que te deixa desconfortável quando tu te vês? Então, eu fui sentindo ao longo desta jornada de o fazer com amigas, de o observar em mim, de ter essa distância, a comparação com os meus primeiros autorretratos, com aquela fase mais insegura e com quem eu sou hoje. Eu reparo que quando eu quero criar é muito mais aquela primeira essência despretensiosa, imaginativa, de quando eu tinha 13 anos e estava a fotografar com a ferramenta mais básica que existia, que era aquele primeiro telefone. Então eu vejo que houve ali uma fase em que era muito mais sobre o que eu queria passar para fora, não é? Uhum. Então é sobre voltarmos àquela que é a nossa essência de estarmos livres para connosco. E isto também aconteceu numa fase em que eu comecei também a ter muito contacto com o meu corpo, ou seja, sentir-me à vontade estando nua, sem performar para mim mesma, porque aquilo que acontece muitas vezes é que nós saímos do banho, agarramos numa toalha, vestimos e estamos sempre cobertos e não temos Sim. contacto com aquilo que nós somos, com a nossa pele, com o Uhum. nosso templo tal e qual Um como corpo ele é, nu sem nada em com cima. o nosso corpo nu. Então, este é logo um desafio que eu proponho às minhas clientes, quando percebo isso, é nós fazermos um exercício de nos olharmos tal e qual como nós somos,
nem fazermos poses, sabes? Tentares ali a pôr a barriga para dentro ou os ombros para Yeah, trás yeah. e tu observares realmente, porque nós muitas vezes somos surpreendidas porque nós nem temos aquele contacto, nós fugimos desse lugar de Sim. exposição, que foi também aquilo que eu fiz com o tempo. Eu fui-me afastando porque essas vozes de inseguranças eram tão fortes que eu comecei a rejeitar também esse lugar de exposição e passei para o lado da câmara para conseguir estar mais segura, porque eu estar em frente à câmara já não era um lugar seguro mentalmente Ok, para mim. ok. Era muito assustador porque aí aquilo estava-me a confrontar novamente com a minha insegurança de ser perfeita, falar com um discurso perfeito, tudo isso. Então, para mim, a florescer é eu conseguir proporcionar esta experiência, acima de tudo, à outra mulher, de ela se ver e de celebrar tal como ela é, sem ter que Uhum. ela cumprir um papel, uma personagem, ou aquilo que ela acha que deve fazer para a câmara, porque é a forma como ela viu que é suposto fazer. Então, quando eu criei este método de uma forma muito intuitiva, a partir do meu trabalho interno e de todas as mulheres que fui fotografando até lá, eu percebi que teria que ser algo muito mais profundo, ou seja, haver uma contextualização até a chegar ao momento da sessão, sabes? Porque isso é tipo mais ou menos a última parte, não termina ali, mas é só mais um passo daquele trabalho de reconhecimento das suas feridas, de onde é que vem essa exigência, o que é que ela não gosta de se ver daquela forma, o que é que Uhum. ela está a não aceitar, e depois aí sim, lentamente haver esta ponte até o dia da sessão, em que também é um dia especial, porque eu percebi também ao longo desta experiência de já quase 2 anos que muitas vezes é um momento que tu tiras para ti, tu vais ao cabeleireiro e sei lá, arranjas alguém para ficar com os filhos e tiras folga, então já é um sim. É tu fazeres aquilo Sim. por ti, não é? Depois de todas as adversidades e bloqueios, tu escolhes estar ali por ti e isso já é assim uma grande Claro. conquista. Eu sei que é tão desafiante nós nos permitirmos ser vistas, nós sermos merecedoras, acima de tudo, de estarmos ali a receber de nós próprias, sem até ter que existir um propósito profissional para aquilo Pois. acontecer. Uhum. Porque, claro, que eu tenho muitas mulheres como tu que me contactaram para a sua marca, Exato. mas eu acho que mais do que qualquer coisa, tu não tens que ser uma personal brander Uhum. para fazeres uma sessão. Podes viver aquilo porque é sobre tu eternizares aquilo que tu és. Eu imagino o Sim. quão bonito pode ser daqui a 10 ou 15 anos tu veres como é que tu te vestias, como é que tu dançavas, como é que tu Uhum. sorrias naquela fase da tua vida, porque nós estamos sempre nesta Sim. constante transformação que merece ser sempre celebrada. Claro, e recordada e memorizada, é Uhum. mesmo interessante. E depois essa parte do dia, não é, porque há todo um processo, não é, e acho que tens razão, acho que uma sessão fotográfica não é só o momento, a pessoa depois tem aquele todo o momento da preparação, do dizer que sim, tudo Uhum. isso, mas o momento em si do dia da pessoa ser fotografada, qualquer que seja a razão, não é, seja uma razão profissional, porque precisa de fotos para o seu trabalho, ou só porque quer ter uma sessão para si, que eu acho que é mesmo muito giro. Como é que é agora que tu já trabalhaste com muitas, muitas mulheres, hã como é que é? As pessoas são mais envergonhadas, há pessoas que trazem mesmo bloqueios maiores, Sim. não é? Tu já deves ter acompanhado, assim, algumas histórias que depois do início da sessão para o fim, tipo, tudo muda. Transformação total. Eu Conta-me. digo sempre que a mulher da primeira foto é completamente diferente da última. É? Sim, há uma evolução e tu depois consegues observar isso quando recebes a galeria, e foi por isso que eu disse que, lá está, a sessão não é o último passo, porque depois ainda tem a recepção em que tu também és ali confrontada com o resultado de toda aquela jornada, não é? Que Uhum. continua, porque hoje olhas as tuas fotografias de uma forma e depois daqui a 10 anos ou daqui a um mês elas também vão ser interpretadas de uma forma diferente, e esse é sempre um convite que eu faço às minhas flores, às minhas As tuas clientes, flores, que é como tu sim, chamas as tuas que é observa mesmo quais é que são as fotos que te deixam Uhum. desconfortável, porque é que não gostas, e tentar até encontrar se existe algum padrão, não é? Porque é sobre nós nos conhecermos realmente. Olha, eu gosto mais de me ver deste lado da cara, ou eu gosto mais de me ver a fazer o pino, olha, eu gosto mais quando estou a Hum. olhar ou quando estou desprevenida, não é? Tipo, são coisas que acrescentam a esse nosso autoconhecimento e que fazem parte desta experiência de nós nos acolhermos inteiras, acima de tudo. Isso é o mais importante de tudo, é ver-te e considerares que aquilo é só mais uma parte de ti. Uhum. Não Uhum. és tu na totalidade.
porque nós somos altamente complexas e nunca vai existir um registro que explica tudo aquilo que tu és, porque nós estamos em Claro, constante transformação também, e é essa mesma beleza. claro. E achas que pode ser impactante na vida de alguém essa. Sim, conf completamente. O ano passado foi mesmo assim, tipo, reconhecer a potência que aquela experiência é na vida de Foi? tantas mulheres, porque não é sobre aquilo, lá está. Uma mulher o ano passado disse-me no final da sessão: "Obrigada Daniela, porque esta foi a primeira manhã em 2 anos de maternidade que eu tive sozinha". Estás a ver? É incrível isso. Uau, uau! Finalmente ela deu-se Uhum, aquele presente de estar ali. uhum, uhum. De receber de si. E mulheres que já não sangravam há 2 anos e de repente na sessão vem-lhe o período, Uau, tão lindo! Isso é muito simbólico, não uma é? cura do Isso é muito simbólico. feminino. Sim, é mesmo, acredito que é muito mais além do que o que se espera, sabes? Aham, Quando tu aham. te entregas à experiência realmente, como tudo, não é? Pode, quando vivida com intenção, ter um impacto brutal Sim. em ti e também é como eu costumo dizer, hoje és uma coisa, amanhã nós fotografamos e o resultado é outro. Vai ser com Então também certeza. o que eu aprendi e vou aprendendo, porque esta também continua a ser a minha cura, não é? Ou seja, agora eu voltar para estar aqui em exposição, é eu ter esse desapego do que é este resultado, porque isto sou eu neste dia. E amanhã nós gravamos o mesmo episódio com as mesmas perguntas e as respostas são outras. Claro, claro, E nós claro, somos claro. muito críticas, queremos que exista tipo uma definição associada a nós, àquilo que nós somos, ou o que é que as Uhum. outras pessoas podem esperar sobre nós, aprisionar-nos numa gaveta, mas nós somos muito mais do que isso. É verdade. Olha, eu acho que é uma experiência muito interessante, recomendo sempre que façam, independentemente de terem um propósito depois de usarem, Uhum, não é, com para completamente. o seu trabalho, porque realmente é mesmo interessante esta coisa de nos expormos a alguém e quando se cria uma ligação com quem está do outro lado, não é, a Uhum, fotografar, isso faz toda a diferença. E tu tens uma coisa muito gira no teu trabalho que é fazes uma meditação antes de começar o trabalho, que eu acho que isso é sim, lindo, né, cria logo sim. assim uma já faz um questionário antes, a pessoa já Uhum, começa a preparar a sua sessão uns dias antes, sim. responde, Uhum, começas a pensar no porquê é que estás a querer fazer uhum, aquilo, e faz essa meditaçãozinha, não é, e depois realmente é toda uma outra coisa, a ligação ao uhum, fotógrafo é outra, não é, sim. assim, super lindo, É um super lindo. espaço muito vulnerável, não é? Nós deixarmos ser vistos e muitas vezes eu também gosto de me propor também a estar do outro lado com colegas fotógrafos para também compreender o método deles e Ai como é que eu sim, me estou a sentir. Tipo, ele está a demorar muito tempo, ou não está a dizer nada, será que eu estou a agir estranho? Então tento sempre que lá está aquele momento com a cliente possa ser o mais leve possível e que seja um passeio em que por acaso nós estamos ali a criar, acima de tudo, porque também é uma cocriação contigo, uhum, comigo e com tudo o que está à nossa volta, com a natureza. É super importante para mim perceber qual é que é o teu habitat, onde é que tu te sentes mais à vontade, ou uhum, até se quiseres desafiares e ir para o teu habitat diferente e despertar ali um ritual diferente em ti. uhum. Então, olha, eu sou muito apaixonada pelo que É, faço. eu também gosto muito e acho que tens assim um dom bem bonito e acho que aquilo que tu fazes é muito mais do que tirar fotografias. Acho que fazes Sim, assim uma coisa bem bonita e tu sabes isso. E não sei, sinto que ainda vai haver mais, não sei, acho que ainda tem mais para nascer, não sei. mais para revelar, Não sim, é? Não sei com certeza. Eu sinto que é um trabalho também que me tem convidado a expandir além deste método que é a florescer e o meu curso solar, o curso de autorretrato. como é que funciona esse curso? Conta-nos um bocadinho. Então, o curso surgiu muito também porque muitas pessoas perguntavam como é que eu fazia aquelas fotos sozinhas. As Sim, tuas. sim, porque muitas fotos eu faço em autorretrato e eu sinto que ali também é um momento de autocelebração, Uhum. em que é outro desafio em que tu estás a ver-te a ti própria, não é? Então, como é que tu te eternizas, não é? Uhum. É super interessante às vezes até fazer esse exercício com selfies nossas, não é? Que é Aham. normalmente aquilo que nós utilizamos para nos captar, e por exemplo, depois com fotografias que outras pessoas nos tiram, porque é um olhar diferente. Pois Porque é. se calhar a tua tendência natural quando vais fotografar a ti é fazer aquela cara ou reagir Aquela sempre que já daquela ficas bem. forma, não é? E então também é muito interessante desconstruir isso. E o curso ele tinha
3 pilares: o técnico, ou seja, como a pessoa dominar a parte mais das ferramentas, de utilizar a câmara, de criar também a sua identidade visual, de se encontrar, não é, nesse ponto de vista mais artístico. Esse era o segundo ponto. E depois o último era também, tipo, emocionalmente, o que é que aquilo pode representar, não é? Eu numa fotografia posso escolher mais do que mostrar o que é que eu estou a usar hoje, ou posso me estar a sentir bonita e escolher fazer uma foto, não há problema nenhum nisso, mas também, sei lá, trabalhar ali uma emoção até que pode ser mais sombria, porque nós temos esta tendência só de registar aquilo que é bonito. Claro, é verdade. Ou que queremos guardar ali naquela montra das nossas memórias. Mas é super importante nós também registarmos, pode ser até a escrever, mas porque não registar também uma emoção mais densa e dar-lhe espaço para ela viver ali, sabes? E ser alquimizada através da arte, que tem esse poder de nos transformar e de nos podermos ver também como uma obra de arte. Claro. E essa confrontação, isso é muito importante, essa confrontação, vou dizer esta palavra, que é quando tu recebes a tua sessão fotográfica e vês ali uma série de coisas e algumas realmente até nem gostas. Tipo, ai, mas sabes, és tu. E isso aí é uma coisa que cedo ou tarde nós vamos ter que começar a lidar com. Sim. E falo pessoalmente, porque como já fiz algumas, não é? Confronto-me muito, por exemplo, com esta coisa do passar dos anos, não é? E até na última sessão que fiz contigo foi muito giro, porque eu raramente me maquilho assim muito, é só quando venho aqui um bocadinho ao podcast ou quando tenho assim uma coisa mais importante. E nesse dia quis fazer uma maquilhagem assim, sabes? Mais, pronto, mais à sério. Vou fazer uma sessão fotográfica assim. E foi fixe. E quando saí da maquilhadora estava assim toda maquilhada e realmente estava bem, não é? Obviamente que a maquilhagem me dá um ar mais arranjado, mais bonito, mas por outro lado aconteceu uma coisa que eu não sabia, porque como ignorante em maquilhagem, e é como ela me pôs assim muita base, as minhas rugas ficaram muito mais vincadas, que eu não fazia ideia, a mesma coisa. E então, quando eu recebi as fotos, que adorei todas, eu fui muito confrontada com isso, estás a ver? Uau, eu estou com as minhas rugas super vincadas, sabes? E isso aí não é agradável à primeira vista, tipo, eu até comentei isso com uma amiga minha que está a trabalhar comigo na assessoria de todo o meu trabalho. E ela disse, mas estás tão linda. Ou seja, ela não estava a ver o mesmo que eu. Isso é muito giro, não é? Ela não estava a ver o mesmo que eu. E eu fixei-me naquilo. Caramba, estou mesmo cheia de rugas. E isso é bom, sabes? Porque é assim mesmo. Olha, estou cheia de rugas, sabes? Eu tenho esta idade. Daqui a uns anos estou a fazer 50 anos e, sabes, e o que é que isso trouxe de bom? Então é mesmo importante nós também começarmos a mesmo olhar para nós com essa realidade. E aquilo que nos choca é porque nós não temos essas representações nos mídia. Tem a ver com isso que falámos no início, não é? Porque qualquer pessoa, se calhar de 50 anos, que é figura pública, não é? Dependente da sua imagem, já tem 500 mil coisas e está tudo. Então o envelhecimento também não é bem aceito, como a pessoa ser mais cheinha também não é bem aceito, como a pessoa ser demasiada magra também não é bem aceito. Então, tipo, só é bem aceito um padrão muito estereotipado. Sim. Portanto, este trabalho também tem que começar em nós, não é? De nos aceitarmos, fazermos o melhor para estarmos o melhor possível, não é? Então isso também é importante, não é? Se eu estou demasiado magra, se eu estou demasiado gorda, se eu não gosto, porquê? Então o que é que eu vou fazer para isso, não é? Posso fazer ginásio, eu posso comer melhor, eu posso procurar um nutricionista, posso fazer exercício, não é? Então claro que sim, eu quero me sentir bem, não é? Mas dentro daquilo que eu posso fazer, caramba, é o que é. Olha, desta vez vim com este corpo. Exatamente. Eu escolhi este vessel. Exatamente. E lembrarmos que todos somos vítimas de um sistema, porque não somos nós quem escolhe essas representações, nós somos bombardeados com elas a toda a hora, e seja no nosso Instagram, seja na rua, nos advertisements de pele, ou sei lá, eu penso naquelas publicidades de fazer a depilação. Aquilo que os mídia fazem sempre é esconder aquilo que é real, que é esconder as rugas, esconder os pelos. Quer dizer, a pessoa está a fazer a depilação, tipo, não existe pelos. Já não tem pelos. Onde é que a Gillette está a passar, mas tipo, não está a passar nada. Tipo, tinha pensado nisso. Não está a acontecer nada. Porquê? Porque os pelos são sujos, são errados, são masculinos. Então, mesmo lá está em fases de desenvolvimento da menina, ou seja, de 5, 6 anos
ela já começa a ver estas representações Sim. e quando o seu corpo começa a mudar, ela acha que alguma coisa está errado consigo e o que tende a fazer é esconder, não é? Nós escondemos agora através dos nossos filtros as nossas imperfeições, porque é essa a imagem que nós queremos passar ao mundo. Mas por que nós queremos passar que somos perfeitos? Nós estamos a mentir a toda a gente Claro. e não é só mentir a nós. O pior é esse, mas estamos a consumir outras mentiras. Temos que ter sempre esse lembrete de que aquilo não é real. Aquilo está a ser constantemente muito selecionado para chegar àquele resultado. Yeah, yeah. Oxalá, sabes, com o tempo, não sei, com uma nova educação, mais informação, sabes, todas estas coisas Sim, vão e fazer maior assim mais. representação e Sim, também representação, sim, mais pública de pessoas mais normalizadas. sim, e que nós também tomemos este nosso direito que é de sermos realmente livres sem termos que justificar ou precisar da aprovação do outro. Claro que nós todos queremos pertencer e ser amadas, mas esta é a minha escolha e eu tenho que cumprir o que é meu, o meu ser livre, selvagem. Eu vim ao mundo desta forma e esta forma não é errada porque alguém definiu, porque neste momento o estereótipo de beleza é este. Daqui a 5 anos ele pode mudar, como nós vemos que ele vai se alterando. Nos anos 90 eram modelos extremamente magras, hoje fantasiamos com estas mulheres com grandes rabos, todas curvilíneas, não é? Então, se nós estivermos sempre nesta readaptação ao externo, isto vai ser sempre insuficiente. É sempre para fora, não é para dentro. E este corpo é uma máquina absolutamente perfeita. Está nesta metamorfose com tudo que está à nossa volta. E eu digo sempre que as flores não competem entre quem é que tem este formato ou esta cor. Elas simplesmente são todas necessárias e pela sua diversidade é que também transformam este jardim tão bonito, não é? Que não tem que existir um ideal, podemos ser todas diferentes e celebrarmos e é super importante fazê-lo com as outras mulheres. E eu estava a pensar no que disseste há pouco em relação à tua amiga, lá no Solar, no meu curso, que em princípio eu vou lançar agora a segunda edição na primavera, porque já Uhum. tenho tido alguns pedidos de outras mulheres, várias, em várias aulas depois existia este espaço de partilha entre as alunas e houve um exercício que foi o mais transformador mesmo para mim, porque eu também fiz todo o processo dos autorretratos ao longo dessas semanas com as alunas que estavam a participar e um desafio era iluminar a sombra, era onde nós abordávamos estes princípios técnicos da luz, mas depois também de uma forma mais conceptual e interna. O que é que tu normalmente iluminas, ou seja, o que é que tu mostras e o que é que tu escondes. E ali o Uhum. princípio era fazer o inverso, era tu iluminares a tua sombra, ou seja, inicialmente o curso começa com tu te conheceres e captares-te da forma que melhor te potencia, ou seja, saberes utilizar o teu corpo, saberes-te potenciar, não é? Mas depois ali a desconstrução era o inverso, era tu captares aquilo que tu normalmente te escondes, ou seja, eu por exemplo tinha imensas inseguranças com as minhas orelhas por serem assim mais arrebitadas Uhum. e eu desde criança usava sempre o cabelo para baixo para ninguém ver as minhas Tapar. orelhas Uhum. e quando eu estava a fazer o curso eu tinha cortado o cabelo muito curtinho, à pixie e pela primeira vez eu estava a mostrar as minhas orelhas ao mundo e na altura eu sentia-me tão desconfortável porque eu pensava, "Pronto, está toda a gente a olhar para as minhas orelhas e eu vou fazer um autorretrato e claro que eu vou tipo esconder e ser fotografada deste lado, porque isto é o que eu quero mostrar." E esse exemplo foi incrível porque eu fotografei-me tipo a mostrar mais as minhas orelhas e o propósito era que cada mulher agora fotografasse também as suas inseguranças e foi maravilhoso depois partilhar porque lá está, tu estavas a partilhar o teu autorretrato e a dizer as minhas inseguranças são as minhas pernas, porque sempre me chamaram de gigante e eu só vejo beleza, não é? E inicialmente quando tu vês aquele autorretrato pensas, uau, que linda esta Pois. mulher e depois ela desconstrói e também cai esta barreira da perfeição do que nós normalmente vemos, que é tipo, este resultado absolutamente perfeito e não fazemos a ideia do que é que foi o processo para chegar lá e muitas vezes elas diziam, e foi super mau este dia porque a luz estava sempre a cair e depois eu estava-me a sentir super insegura com a câmera e não conseguia ajeitar e então isto faz-nos também aproximar do que é real e de que a outra mulher também é real e muitas vezes vive os mesmos problemas
como eu vivo, estás a ver? Claro, E que e essa passo isto às partilha, minhas. claro, e essa partilha torna-nos, não é? Coloca-nos Sim, todas, lá está, em sim, em círculo, círculo. não é? Tão lindo. Opa, Sim. super inspirador. Olha, mesmo bonito. Obrigada, Daniela. Assim, Ai, mesmo um prazer ouvir-te falar. Tu és mesmo muito criativa e não sei, desde o momento em que te conheci, que sempre senti que tens uma maturidade enorme aí dentro de ti. Deves ser assim uma alma daquelas muito. O meu velhas, um irmão diz que corpo eu de. nasci com 80 anos. É. Eu já assim com 10 anos é impressionante porque leio os meus poemas da altura e eu já refletia sobre a morte e o propósito e a Tão injustiça. lindo, tão bom. Então acho que é mesmo daqui de dentro também fazer com que o meu servir e o meu trabalho não seja neste nível de superficialidade, mas que ele possa ter um propósito transformador, de Uhum, cura, de criar uma experiência além daquela que se vê e que uhum, muitos de nós têm esses traumas associados e que uhum. pode ser suave, pode ser divertida. Eu Divertido. digo sempre isso no final: olha, o que importa é que tu curtas este momento, te Te divirtas, divirtas. que guardes aqui uma memória deste dia de sessão e da vida, não Aham, é? É aham. não nos levarmos demasiado a sério. Não, 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 senão tudo fica uma seca e é brincarmos e sermos parvas e pá, fiquei com os olhos fechados nesta foto. A vida é assim mesmo, é por isso que eu hoje em dia utilizo muito mais as câmaras analógicas, porque é aquele disparo, sabes? É 36 oportunidades para registares Sim, aquele evento, aquela altura da tua vida e tipo, é aquilo, é não é mais aquilo, nada, é claro, sobre ser claro. intencional também com esses É, e assim registros. vai-nos lembrando que não é isto que nos define. Isto Mesmo, também somos nós, mas não é isto que nos define. Do sim. mesmo modo que não nos define aquilo que nós fazemos, do mesmo modo que não é, define as nossas conquistas, Uhum. é um todo. Olha, obrigada Sim, aqui pelo teu testemunho. obrigada pela oportunidade e obrigada também por me permitir ser vista por mim, porque foi Oh, foi assim que começou e maravilhoso. agora também estás tipo a Sim, partilhar este teu servir sim. comigo, então fico super Tão bom. lisonjeada Olha, que mesmo. bom, querida. Olha, e daí as pessoas que nos estão a ouvir aqui, se quiserem trabalhar contigo e mesmo só ver o teu trabalho maravilhoso, não é? Porque o teu Instagram é uma vitrine do teu trabalho, que é muito Uhum. bonito. Como é que elas te encontram? Então, podem encontrar-me no meu Instagram, Uhum. Daniela Gandra, esse é o meu Instagram pessoal, Ok. e na minha página, que é florescer.com.pt, tanto o Uhum. Instagram como o site. Florescer. Exatamente, florescer. E eu tanto fotografo como filmo, ou seja, também registro muito estes eventos de cura, círculos, retiros, Retiros, uhum, capas de podcast. capas de podcast Exato. fantásticos. É isso, meu amor. Ok, muito obrigada então. Obrigada e obrigada a ti também por criares este espaço de partilhar mais histórias e mais Sim, e mais vulnerabilidade temas. com o mundo que é tão necessário mesmo. É mesmo. Olha, e a marca mãe oferece um miminho, que é Oh! um kitzinho com um shampoo sólido e um sabonete, tudo de ingredientes naturais. Hum! Vais adorar, tenho a certeza. Uau! Adoro, adoro. Muito obrigada. Cheira Ok, tão é bem, maravilhoso. que bom. Ok, Obrigada, minha minha querida, querida. obrigada, até já. Obrigada e obrigada a todos também que nos ouviram. Obrigada a todos. Então, para a semana voltamos com mais um episódio inspirador, mais uma história de mudança, mais uma história que nos faz inspirar a ser melhor pessoa, a contribuir para um mundo melhor, a acreditar que podemos sempre mudar e agradecer uma vez mais à Mãe Bodycare por nos ter patrocinado e ajudado a trazer este episódio até vocês. Até para a semana, um beijinho. Este episódio foi patrocinado por Mãe Bodycare.